Olá, hoje vamos falar na atual situação do ensino em português para as crianças brasileiras que moram aqui no Japão. A boa notícia é que o ensino brasileiro no Japão já mostra sinais de recuperação, ao mesmo tempo que aposta em novos projetos. A contribuição do ensino em português às crianças brasileiras que moram no Japão não vem apenas dos governos brasileiro e japonês, mas também de iniciativas privadas. A empresa Sanshin, por exemplo, ajudou com o transporte de uma carga muito especial. A Sanshin é uma empresa nipo-brasileira que tem sede na cidade de Komaki, Aichi, com filiais em Guma e em São Paulo. Ela atua no ramo de transportes e mudanças internacionais. São 40 anos no mercado, sempre acompanhando e ajudando a comunidade brasileira de várias formas, cumprindo o seu papel social. Quando a transportadora foi consultada em relação à importação de uma doação de livros, eles não pensaram duas vezes. Não só cuidaram de toda a parte burocrática, como arcaram com todos os custos de transporte. A encomenda seguiu por via aérea, utilizando a própria estrutura logística da companhia, só que dessa vez no caminho inverso, do Brasil ao Japão. Esse foi um projeto do Disque Saúde e queria trazer esses livros para cá, da escritora da Gisele, que queria distribuir aqui no Japão. E aí nós entramos com a parte de logística desses livros. Trouxemos para cá e vamos distribuir aqui no Japão. Nessas caixas estão parte das doações. São livros de literatura, historinhas para crianças, em português. E tudo isso está muito bem guardado aqui na sede da transportadora, aguardando apenas a confirmação das escolas que irão receber este material. A distribuição desse livro vai ser feita em outubro, junto com a escritora aqui no Japão. Ela está vindo em outubro para cá e vai ter alguns pontos que vai ser distribuído, em Toyohashi, em Minokamo, Nagoya. Ainda não está definido todos os pontos, né? A Embaixada do Brasil no Japão, juntamente com o programa Disque Saúde, vão selecionar os pontos de distribuição dos livros. O projeto vem sendo estruturado desde janeiro. Tem que investir um pouco no lado da criança que está aqui no Japão, porque a gente vê os adultos aqui, só trabalha, ninguém estuda mais, ninguém pensa em estudar mais. Tem que incentivar essas crianças a estudar um pouquinho, a ler mais. Tem muito adulto que não está conseguindo escrever certo, acaba esquecendo o nosso português. Isso não pode acontecer. Por isso que a gente resolveu entrar nesse projeto. Eu acho muito bonito. A escritora que fez a doação nos mandou uma videomensagem lá do Brasil. Ela fala da importância dos livros na educação das crianças brasileiras que moram aqui no Japão. Sou Gisele Gama, sou educadora brasileira. Esse projeto ele é consequência de uma relação de amizade que existe entre mim e uma amiga que mora no Japão há muitos anos e é muito preocupada com as crianças brasileiras no Japão. O trabalho dela é focado nas pessoas brasileiras no Japão, na saúde brasileira no Japão. E no encontro que nós tivemos, nós decidimos que era importante levar um pouco da cultura brasileira, em especial da educação infantil, para as crianças das comunidades brasileiras no Japão. O nosso projeto é um projeto muito interligado com o projeto que a gente faz no Brasil. Nós pegamos os livros infantis que eu escrevo e decidimos doar para as crianças japonesas e com o apoio da Sanshin conseguimos fazer com que os livros chegassem ao Japão para que em outubro nós possamos distribuí-los à comunidade brasileira no Japão. Em linhas gerais, a educação brasileira diverge um pouco da educação japonesa. Nós não temos aqui tantos recursos para ensinar as crianças na escola pública. Aqui a gente viaja muito e é muito preocupado com a questão da leitura, do ensino de leitura. Muito recentemente nós viajamos pelo Brasil inteiro para ver quais eram os projetos de leitura que mais se destacavam em termos de resultados nas avaliações brasileiras. E tivemos a oportunidade de ver que, apesar de muitas escolas não terem condições e recursos e muitas vezes não terem espaço físico para abrigar as crianças, é possível enxergar que as crianças brasileiras são muito abraçadas no sentido de que os professores têm muito amor pelo que fazem. Nós enxergamos que as crianças têm nos professores um apoio, um suporte para que elas possam ser crianças leitoras, apesar de muitas vezes elas não terem livros suficientes para esse trabalho.
Os professores conseguem fazer com que as crianças tenham espaços de leitura, mesmo usando para isso recursos de jornal, revistas já usadas, livros antigos, doados pela família. E com isso as crianças vão participando de um processo de construção da leitura junto com as escolas, e a gente consegue ver entusiasmo e amor na leitura. E a gente espera poder levar isso também para o Japão, de forma que as crianças possam gostar dos livros brasileiros quando elas recebem. Quem quer ouvir história? Quem gosta de escutar histórias aqui? Muitas vezes, nos espaços da escola, não há nem a possibilidade de se criar uma biblioteca. Mesmo assim, na escola você consegue enxergar um cantinho de leitura, uma mala de leitura, uma sacola viajante. E com isso, o processo de construção de leitura sai do espaço, daquele espaço previsto na escola, e começa a fazer parte do cotidiano da criança, tanto na escola quanto em casa. Antes, o menino estava mostrando onde que era para entrar na igreja. Era uma vez um fazendeiro que tinha uma galinha que botava ovo de ouro. A Rapunzel estava triste. No Brasil, a gente tem observado que as escolas exitosas no ensino de leitura estão preocupadas também com o entorno e a condição que a criança tem de estar na escola. Tem muita criança que vai para a escola no Brasil que não tem condições de se alimentar em casa. E com isso, ela vai para a escola, e na escola é preciso se criar uma possibilidade de uma alimentação saudável. As escolas exitosas brasileiras têm feito esse papel. Elas criam hortas, elas ensinam as crianças o que é uma alimentação saudável, elas oferecem uma alimentação de qualidade para essas crianças, e isso tem refletido no desejo da criança de estar na escola. A leitura é um processo de construção do cidadão. Então, as coisas estão muito interligadas. O professor tem que ter uma boa formação, uma formação continuada, para que ele possa estimular sempre a criança a ler cada vez mais. E a gente começa isso com a Sara, que é uma criança brasileira, que é a personagem principal desses 2 livros que nós estamos doando para o Japão, com o apoio da Sanshin. Oi, meu nome é Sara. As únicas palavras que eu sei falar em japonês são konnichiwa e arigato. Eu sou personagem do livro A Menina que Gostava de Saber e a Família de Sara. Eu tenho 11 anos. Eu moro em Brasília, capital do Brasil. E vocês estão bem ali. A minha mãe, quando eu era pequena, eu fazia muita bagunça, aprontava, coisas de criança. Aí minha mãe resolveu, com essas histórias, fazer um livro. Eu imagino o Japão com muita comida japonesa que eu adoro. Todo mundo falando uma língua que eu não entendo nada. As tecnologias de lá, que meu irmão falou, que são muito avançadas. Essa daqui, essa personagem, sou eu quando eu era criança, mas não com esse cabelo, tá? A parte que eu mais gosto do livro é essa daqui da lâmpada, que eu cuspi na lâmpada para ver se evaporava. Eu acho muito engraçado. Eu tinha aprendido na escola que se a água com calor evaporava, só que eu não sabia que ia explodir. Aí eu cuspi na lâmpada e explodiu no meio do nada. Eu fiquei assustada. E aí acabou a luz na casa. Eu ainda levei uma bronca. Então agora, arigato. Linda iniciativa, um exemplo de que simples gestos podem colaborar sim na formação de uma sociedade cada vez mais intelectual. Parabéns ao Disque Saúde, a escritora Gisele e a empresa Sanshin. Bom, o Planeta Brasil de hoje falou sobre a importância do ensino em português para as crianças brasileiras que moram no Japão. Eu agradeço a sua audiência e convido a todos para assistir o programa da semana que vem. Nossas câmeras acompanharam um campeonato de pesca em alto mar. Um ótimo fim de semana e até o nosso próximo encontro. Tchau!
Brasil.